Fala aí, galera. Vamos ver se o pessoal está aí online agora. Se eu estou muito próximo, vamos acertando enquanto não chega ninguém. E aí? Esse vídeo depois fica na gravação, então tem gente que está vendo aqui. Ó, chegou aqui a Carol. Oi, Carol. Tudo bem, Carol? E aí? Deixa eu te dar uma cena aqui, ó. Você chegou, foi a primeira a chegar hoje. Não sei se você sabe, eu faço 8h30 todas as quartas-feiras, eu tô aqui, fazendo assim assiduamente as quartas-feiras. Feliz que você tá vendo aí. Você vai gostar hoje, vou dar um monte de dica aí de exercício rotineiro, só que aí tem vídeo no TED, essas coisas todas. Eu vou fazer um negócio bem prático. Geralmente, assim, os caras que trabalham com isso curtem muito, assim, a galera curte muito, todo mundo que trabalha com isso que eu trabalho, quando fala do assunto que eu falo hoje, as pessoas se amarram. Que é bem prático, assim, poxa, é tipo mind hack, sabe? Eu vou falar assim, peraí, o que eu faço de manhã, um exercício de manhã que vai melhorar meu estado no dia? Hoje tem, coisa assim, sabe? Organização, coisas simples. Eu tenho uma lista aqui. A maioria delas é pra gente fazer de manhã, né? E é claro, a gente escolhe aquela que a gente achar melhor, entendeu? Se você me viu aqui olhando para cá, não estiver olhando para você, estiver olhando para cá assim, é porque eu estou olhando para o Facebook. Inclusive, eu tenho que olhar assim para a galera do Facebook, que o pessoal ainda não chegou aqui no Facebook, mas vai ver a gravação daqui a pouco. Se você puder, compartilha com a galera depois lá. Fala, poxa, tem uma live legal. Entendeu? Live do meu cunhado. Legal? Deixa eu ver aqui. Ó. Eu vou esperar um pouquinho, para ver se algumas pessoas chegam mal. Geralmente o pessoal está chegando, dentro de 5 minutos começa a aparecer uma galera. Assim. Entendeu? Ritual matinal. Estou até revendo aqui, hoje eu vou falar. Aquela coisa bem simples, bem boa, que é, olha lá, chegou a Lívia. Oi, Lívia. Tudo bem, Lívia? E aí? Hoje eu vou falar de uns exercícios, então, vou fazer tipo um sumário aqui, enquanto a gente está aqui. Sobre aquela coisa de fazer a cama, vocês já devem ter ouvido falar, aquela coisa aquele, chamar de Myro, a gente chama de almirante, né? Almirante William McRaven. Ele deu eu vou botar o link depois na descrição no vídeo gravado no canal no YouTube. E então um vídeo dele no TED falando sobre isso, que é a primeira coisa que a gente faz no dia, a gente começar, arruma a cama, tal, quando dá aquela arrumada na cama, a gente completou a primeira tarefa. Aí, na verdade, o conceito que é o mais importante é fazer a primeira tarefa do dia. Arrumar a cama acho que é a coisa mais simples. Mas pode ser mais do que isso, né? Ou pode ser outra coisa também. Mas é importante pegar a dica. O que mais que eu vou falar? Ler é uma máxima, é um hábito muito interessante. A gente lê uma máxima. Tem gente que é religioso, vai ler provérbio. É muito comum para quem é religioso, entendeu? Mas para quem não é, o hábito de ler alguma coisa que coloca a gente num pensamento diferente, que dê uma provocação, uma provocação de pensamento, uma provocação filosófica para o dia. Você começa o dia, dá uma lida naquilo ali e fala, putz, meu dia vai ser sobre isso hoje. Então você já tem um propósito no dia de aprender alguma coisa. E essa ideia deixa a gente muito motivado a sair da cama. Facilita não ter sono, sabe? Mas calma, não vou entrar ainda. Já tô meio que... Pra esperar a galera chegar. Senão eu vou entrar em cada uma dessas aqui de novo. A gente tem até 1 hora aqui para ficar. Tudo bem? O que mais? Prática meditativa de 10 a 20 minutos. Aqui todo mundo sabe que isso aí é legal. E tem um monte de gente que fala, putz, eu não faço, eu não quero saber sobre isso. Eu não tô acostumado, eu tentei e não consegui. Eu vou falar um pouco sobre dicas de como fazer isso de uma forma simples. E assim, vou dar até subsídio, vou deixar também um link da editora Sextante do livro Atenção Plena. Eu vou deixar um link depois no vídeo gravado no YouTube. Para quem quiser, aberto, né? Eles deixam aberto aquilo. Eu recomendo até que comprem o livro, né? Para ajudar. Os caras deixam aquilo no site e a gente consegue acompanhar, fazer meditações até de 8 minutos até de 30 minutos. Tem 8 tipos ali. Do livro é um programa de 8 semanas, mas a gente pode usar aquilo do jeito que a gente quiser. Então, uma prática de manhã, peraí, eu quero começar devagar. Então, eu vou ser orientado aqui. Tu bota para ouvir aquilo ali de manhã, sendo coisa. Opa, quem está chegando aqui, ó? Regina Cineri. Oi, Regina. Tudo bem? Prazer te ver aqui. Então, aí o que acontece? Eu vou dar umas dicas aqui para a pessoa poder fazer isso de forma simples, colocar no dia, sem que seja um incômodo, alguma coisa assim, isso não funciona, isso, porque parece meio bobo. Entendeu? Todas essas coisas aqui parecem meio bobas, mas depois que eu falar,
está por trás aqui, como é que funciona, aí todo mundo fica assim, caramba, nem imaginava que funcionaria isso assim. Nem imaginava. Aí, assim, e tem as conexões também. Mas eu não vou entrar aqui agora nesse assunto assim, para não perder, deixa o pessoal chegando, né? E o meu microfone não pode cair, peraí. Deixa eu botar ele de volta aqui no lugar, senão o pessoal do Facebook não me escuta. Peraí. Caramba, botei aqui de volta. Estou segurando aqui minha pauta aqui, vou usar as duas mãos. Peraí, vamos ver. Live é assim, tá ao vivo, né? Tá ao vivo, cai o microfone, tem que consertar na hora, na frente da câmera. Não tem esse negócio de maquiagem, não. Vamos lá. Ativação de estado emocional. Isso aqui é muito interessante. Vou falar da pesquisa científica, porque não adianta dizer que os cientistas fizeram isso. Se você estiver vendo o pessoal dessa área, assim, desenvolvimento pessoal, indicam. Essa eu falo para todo mundo mesmo. Se você estiver vendo alguém chegar e dar esse argumento para você, tipo assim, disseram, a autoridade tal, principalmente se for todo mundo dizendo, disseram, alguém disse que você não sabe, né? Ou estudos comprovam. Que estudo? De que estudo você está falando? Qual é o livro que você leu que tem esse estudo? Quem é que pesquisou? Somente nessa área de desenvolvimento aqui. Então, eu estou fazendo isso aqui agora. Quando eu falar aqui do que é, eu vou te dar um livro com o link, inclusive, do vídeo da pessoa falando sobre a pesquisa dela no TED. Eu botei coisa de TED, que é mais prático, porque eu não quero deixar ninguém entediado, sem trocadilhos, né? Então, eu dei o livro da pessoa, que é a pesquisadora que tem sobre o tema, e o vídeo dela no TED, para você que não tem tempo de ler o livro e tal, o que você faz? Você vai lá, dá uma olhada no vídeo no TED, o vídeo ele tem bastante entretenimento, ele tem essa natureza, né? A pessoa que não conhece, não sei, quem não conhece TED pode ir lá conferir que os vídeos as pessoas fazem umas palestras de até 20 minutos, assim, geralmente por volta de 18, assim, às vezes menos, que não é para todo mundo assistir, para ser um entretenimento de alguma forma, e você sabe do que ela está falando, tá entendendo? E são pessoas também estão ali, né, tecnologia, entretenimento e design, né, TED significa isso. São pessoas de alto padrão, pessoal de faculdade, assim, que tem um minuto de fama ali, né? Eu estou usando aqui, claro, dentro do meu exemplo, que eu estou citando, eu peguei um pessoal bastante popular, mas de verdade. Né? Esse negócio existem pesquisas. Que pesquisa? Tem muita gente que fala isso, tem o famoso doutor de nada. Né? Sou doutor de nada. Eu estou dizendo que eu estou falando a verdade porque os cientistas comprovam. Que cientista? Qual foi a pesquisa? Isso acontece muito. Hoje em dia, né, esse negócio de fake news é importante. Vamos lá. Rotina de afirmações, está conectado a isso também, tá? Rotina de afirmações. Afirmações, aquela coisa da gente... parece bobeira. Isso que é o problema todo, né? Parece besteira quando a gente chega e fala assim, vou falar uma afirmação positiva. Isso não funciona. Bom, se você fizer na primeira ideia que você imagina como é que se faz, entendeu? Se não fizer daquele jeito, o primeiro pensamento da pessoa, que eu nunca vou falar nisso, tá certo, não vai funcionar. Só que não é aquilo que você pensou, não é daquele jeito que se faz. Né? Tem um jeitinho certo de fazer. Tem a gente coloca, inclusive, o conceito das coisas que eu estava falando lá, que eu falei da ativação do estado de recurso. O mesmo conceito que está por trás, a gente emula algumas coisas, você vai ver que eu vou conectar as duas coisas e a gente transforma a afirmação numa coisa que o Tony Robbins gosta de chamar de encantamentos. Eu falo meus encantamentos. Na verdade, é a afirmação, só que do jeito certo. Ele bota essa palavra encantamento, que é, peraí, como é que eu transformo uma simples frase em um encantamento? O que é um encantamento? Não existe mágica de verdade, não é? Mas é simbólico isso. Então, o que está ali, no fundo? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O que mais? Deixa eu ver aqui. Meu último item da pauta, vou dar umas dicas sobre isso. A gente trabalha com as pessoas, eu tenho que colocar ali alguns exercícios já prontos sobre esse tema. E eu vou passar para frente aqui, eu vou dar algumas dicas, os mais simples e mais básicos, vou botar eles numa lista, assim. Quem quiser pegar, fica à vontade, é livre. Entendeu? E, por último, eu vou dar um rotineiro livre, que não está ligado, claro, né? Ele não vai estar ligado a uma rotina matinal. Mas, ao contrário, é o final do dia, que é a gente, no final do dia, fazer um registro do que a gente fez naquele dia, no final da semana, ler semanalmente. Vou explicar por que isso funciona e qual a ideia disso. Tá entendendo? A gente tem, geralmente, assim,
um piloto automático das coisas que a gente faz. Eu acordo, boto o relógio, tenho que ir, porque é movido muito por medo, né? Muito por medo de se eu chegar atrasado no trabalho, eu vou ser despedido, eu vou ser descontado, vou tomar uma bronca. Então a gente está movido pelo medo. E está no piloto automático também. O piloto automático eu faço isso todo dia, então eu não preciso pensar muito. O piloto automático não é ruim em si. O problema todo é a gente deixar ele, a gente não programar ele do jeito que a gente quer. O que eu poderia fazer se fosse possível eu programar o meu piloto automático? Mas como é que eu faço para programar o meu piloto automático? Essa é a pergunta. E como é que a gente não controla? Como é que é o mais comum, né, do piloto automático? Eu acordo de manhã e eu me deixo levar pelos medos e pelo comum e nunca penso sobre isso. Então, eu vou para o trabalho, eu faço aquelas coisas, eu não penso nada novo, volto para casa, assisto novela, né? Acho legal, novela. Novela é isso, ela se alimenta justamente disso. Eu boto você num certo estado e coloco os comerciais ali dentro para você responder aos comerciais. E as marcas ficam posicionadas na sua mente e você tende, sem perceber, a escolher aquilo. Não botei isso na pauta, mas quem viu o seriado Truques da Mente, né? Truques da Mente, está no Netflix. Acho que um dos primeiros da primeira temporada, ele explica, ele mostra, inclusive, para quem está assistindo, você vive aquilo na hora, sabe? E você está olhando para a tela e aparece vários copos de leite. Leite aqui, leite ali, leite, e você não está vendo aquilo, você está focado aqui no centro. Tá entendendo? Está focado aqui no meu dedo aqui, ó. Aí eu estou falando contigo aqui, estou falando, né? Tem 2 lugares aqui, né? Vou olhar assim. E você está prestando atenção aqui. Em volta na tela, tá passando um leite aqui, troca a cena, tá passando um leite aqui, um leite aqui, um leite aqui, um leite aqui. Depois ele te dá uma lista. Vamos fazer uma mágica. Eu te dou uma lista de opções. Escolhe uma palavra aí para ver se eu adivinho essa palavra. Entendeu? Tem 10 palavras diferentes, 10 objetos. O número 7 é o leite, por exemplo. Você não percebeu que o leite passou na tela, e ele estava ali, impregnando a tua cabeça. E de repente, você fala assim, como é que você adivinhou? Você escolhe o leite, você não sabe por que você escolheu o leite, mas o cara consegue fazer isso e tem um percentual tipo, de 90 e poucos % de chance da pessoa escolher leite. Ele, pô, caramba, é verdade. E parece mágica. Como assim? Como é que você sabe que eu escolhi o leite? Você é previsivelmente irracional. Livro do Daniel Pink, inclusive. Previsivelmente irracional. Você acha que você está tendo escolha? Mas quanto você está tendo escolha de verdade? Olha a minha pausa de coach aqui. Ô, Rodrigo Guimarães. Fala aí, meu amigo. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Eu estou com uma galera aqui. Deixa eu dar um aceno aqui para Priscila. Meu camarada aqui, ilustre, rapaz. Olha só. João Vitor, meu amigo. Dá um aceno aqui para você. Luane entrou aqui também. Ah, valeu. Tamo junto. Tamo junto. Então, eu fiz aqui então o sumário da pauta hoje do dia, tá? E eu vou entrar, vou voltar de novo para o meu assunto, só que eu vou um pouco mais denso agora no assunto. O pessoal que chegou agora não se preocupa. Eu só fiz uma passagem rápida pela pauta, que é tipo um sumário. Né? Até o pessoal que chegou, só deu uma olhada, já sabe mais ou menos, pô, o Carlos falou disso. Se eu quiser olhar no YouTube, depois que eu passo a gravação lá para o YouTube, eu vou saber o que está lá, o que está lá. Tá? Aí o que acontece? Um amigo meu falou comigo aqui. Vamos lá. Já que eu tava? Ah, tudo bem. Vamos lá, vamos voltar aqui, me perdi. Ritual matinal, né? Como eu falei, ritual matinal. Eu falei ritual matinal. Coisas que a gente pode colocar no início do dia para aumentar a nossa performance, né? Essa é a coisa para o pessoal que chegou agora. A primeira coisa, a primeira coisa que eu falei aqui foi sobre arrumar a cama, que é o vídeo do como é que é o nome dele? O Admiral a gente chama de Almirante William McRaven. Vídeo no TED, eu vou deixar na descrição depois. Controlar, a questão toda é controlar o que a gente pode controlar. Esse que é o tema, né? Arrumar a cama. Arrumar a cama. Putz, eu devo arrumar a cama de manhã. Todo mundo pega, assiste o negócio e memoriza isso. Eu já sei, se eu arrumar a cama de manhã, minha vida muda. Não é assim, cara. Vai até ajudar, mas não é assim. O que está por trás disso? A gente controlar o que a gente pode controlar.
primeiro exercício do dia é, deixa eu controlar a primeira coisa que está sob o meu controle. Quer dizer o seguinte, se no resto do dia a gente está esperando assim, um dia catastrófico, né? Eu coloquei aqui assim no texto. Mesmo que o dia esteja fadado a ser uma sucessão de estresses e frustrações, você ainda consegue fazer a sua cama. Está sob seu controle. Nada vai te impedir de fazer a sua cama. É claro, a gente vai pensar, se você estiver doente no hospital, não é bem o caso. Vamos, né, do dia normal, por favor, né? Vamos lá. O que se quer? Nessa hora, a sensação de se conseguir evitar, que essa aqui é muito legal. A sensação que a gente quer é de evitar, que está tudo fora. A sensação que a gente tem que estar perdendo o controle de tudo. A gente vai estar caindo pelo penhasco e vai cair de vez no precipício. Essa é aquela sensação que a gente quer de que a gente conseguiu segurar com a última unha assim, do dedo e se salvou. Essa é a ideia do arrumar a cama. O que eu posso fazer de manhã, logo de cara? Primeira coisa mais prática que eu faço, eu tenho a sensação de que eu tenho controle sobre a minha vida. Qual é a primeira tarefa que eu quero fazer de manhã? Não precisa ser uma só, não. Pode ser só arrumar. Vou só arrumar a cama. Não, de manhã tem várias coisas. Por que eu botei assim em primeiro lugar aqui? Porque justamente eu estou te dando uma lista de coisas para você começar o dia fazendo. Essa live é sobre isso, hoje. Claro para todo mundo aí? Entrou aqui, deixa eu dar um aceno aqui. Tudo bem? E aí, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Eu vou começar meu dia com uma tarefa, com uma coisa já, a primeira coisa que me bota em controle da minha vida. Essa é a primeira ideia. Por isso, o símbolo, arrumar a cama. Mas é um símbolo que também é prático. A gente arrumar a cama é tão simples que funciona. Tá? Essa é a ideia. Boa noite, boa noite. Essa é a ideia que eu estou passando aqui. Tá? E a própria lista de exercícios pode ser uma tarefa também. Como eu disse, mais de uma, se você executar mais de uma, mais dessa sensação de estar sob o controle da sua vida, do teu crescimento e dos teus resultados que você vai ter. Tá? Então vamos lá, vamos para a live hoje então. Isso é só o número 1, né? Deixa eu ver se eu não posso perder o tempo aqui, né? Tá tranquilo. Hoje eu acho que vai dar pra gente fazer, vai dar toda a pauta aqui direitinho, vai caber. Igual outro dia que eu tive que separar em dois vídeos diferentes. Vou dar uma cena que chegou. Edna Pereira, seja bem-vinda. Você também. Obrigado aí pela audiência. Então, eu vou pro número 2 aqui. Leia uma máxima. Leia uma máxima. Essa aqui é bem interessante. E quem é religioso já está acostumado a ler provérbios, essas coisas assim. Quem é religioso faz isso. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito de ler. Eu quero que a pessoa leia alguma coisa que seja uma provocação para a mente dela, para dar um tom para o dia. O que eu vou aprender hoje? O que eu vou investigar hoje? Para onde eu vou apontar a minha cabeça? Qual é a trilha de curiosidade? Como se fosse assim, eu vou explorar o que no mundo? Vou observar o que no mundo? A cabeça, a gente bota o subconsciente em volta daquilo, de um aprendizado. E qual é a ideia? Quando a gente quer ler uma máxima, a gente vê a provocação que alguém que era muito inteligente, muito esperto, geralmente um pensador daqueles baita pensadores, um estoico como Marcos Aurélio, eu vou dar um exemplo aqui, tá? O Sun Tzu, o Lao Tzu, o Buda, o que você achar melhor. Ou um livro de máximas que tem vários, né? O David Thoreau, né? Ralph Waldo Emerson, entendeu? O que mais? Quem você tiver aí na cabeça? Eu vou procurar e vou ler uma máxima desses caras. Naquele dia eu vou dar uma lida ali, aquela máxima. Eu vou pensar sobre ela. Logo de manhã, é uma tarefa. Você olha, arruma uma cama e lê uma máxima. Isso deixa a gente com a mente para essa direção. Vou dar um exemplo aqui, eu vou ler aqui, ó. Vamos lá, isso aqui eu vou... Vamos lá, o pessoal vai ver um lado meu aqui que eu não costumo mostrar. Aqui, vou tentar. A gente tem que fazer um entretenimento também, uma live solta, assim, pô, peraí, eu tô olhando pro Carlos aqui, fica falando essas coisas assim, tipo aula, vou anotar, às vezes é meio chato o pessoal querer dormir. Não, vamos tentar fazer um entretenimento, não é verdade? Vamos lá. Então, eu dei ideia aqui desses pensadores. Seguem exemplos eu botei o exemplo aqui do livro das Meditações de Marcos Aurélio. Isso aqui eu gostei muito. Vou ler aqui para vocês. Quando você acordar pela manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem eu irei lidar hoje serão eventualmente intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas, grosseiras. Elas agirão assim não por não saberem diferenciar o bem do mal. Porém,
Eu vi a beleza do bem e a feiura do mal. E reconheci que o malfeitor tem uma natureza relacionada à minha própria. Não de mesmo sangue ou nascimento, mas a mesma mente, possuindo uma parte do que é divino. Então, nenhum deles pode me ferir. Imagina você acordar de manhã e ler um negócio desse. E você vai ficar pensando sobre isso. Caramba, no final do dia ninguém vai me ferir. Olha só, estou lendo Máxima, o pessoal que viu o sumário vai começar a ver assim, pô, o Carlos botou um negócio que vai ligar lá depois com a afirmação, com ativação de estado de recurso. É isso mesmo, tá? Então continua acompanhando aí. Você que está acompanhando, depois na gravação principalmente, vamos juntos. Eu gosto muito desse outro aqui, também é de meditações. Eu gosto muito dos estoicos, é muito minha característica, assim. Eu gosto de coisa épica. Né? Olha só, o próprio logotipo, o meu logotipo é um logotipo heráldico, que chama. Eu gosto muito disso. Dá uma cena aqui. Opa, Francisca, tudo bem? Dá uma cena, eu já aceno para todo mundo. Adorei esse negócio, essa brincadeira de aceno. E eu tô errado aqui, cara. Tô fazendo um negócio todo torto. Ó. Eu tô cometendo uma gafe. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Muito melhor. Mas muito melhor mesmo, olha. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso bem aqui. Opa, vamos ver. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu esqueci de botar isso aqui desse jeito, né? Acho que assim é muito melhor, né? Bem melhor. Ficou meio torto aqui um pouquinho, mas tá melhor do que tava. Agora vou botar o pessoal de manhã. Muito melhor agora, né, galera? Aí, tava de lado, né? O pessoal tava vendo de lado, vendo o celular assim, tava vendo de lado. Malminha, galera. Vamos lá. Onde que eu tava? Sim, é um exemplo de meditações. Estava dando exemplo exemplo de... Isso. Afirmações, e eu dei o exemplo do Marcos Aurélio. Né? O Marcos Aurélio, falei essa primeira aqui. Eu gosto de outra, tem um vídeo meu até no canal do YouTube que eu falo muito sobre isso aqui, mas eu estou colocando aqui como uma afirmação. Maximus dava um exemplo de automaestria, firmeza de propósito e bom humor, que nada nem mesmo doença podia extinguir. Ele combinava em bela medida gravidade com charme, e fazia o que quer que tivesse que ser feito, sem sequer franzir o senho. Todos acreditavam que o que ele dizia era o que ele pensava, que ele jamais agia com a intenção de ferir ou de ofender. Nada o surpreendia ou amedrontava. Ele não parecia estar apressado ou enrolando para cumprir uma tarefa. Ele não ficava nem embaraçado por um lado, nem desconfiado por outro. Tão generoso, compreensivo e leal era ele por natureza, que ele parecia ser um homem cujas virtudes eram inatas, mais que aprendidas. Era inimaginável que qualquer um se sentisse superior ou inferior por perto dele. Talvez devido ao seu senso de humor agradável. E o que acontece? Esse é um pensamento que eu estou falando uma coisa pessoal, dividindo com a galera. Eu gosto muito de pensar isso aqui, que tem a ver com os valores pessoais meus. E eu coloco isso de manhã como uma afirmação. Certo? Então, estou absorvendo uma coisa para mim. Eu coloco isso aqui. Claro, cada um pode colocar o que quiser. Tem gente que lê 48 leis de poder e coloca ali aquilo ali. Está pensando em política, né? Quase. Está pensando no arte da guerra, o Sun Tzu. Tem gente que é mais religiosa, que não necessariamente é cristã, católica. Pode ser que leia algum livro budista, né, do Buda, ou outra coisa assim. Raoni Alves. E aí, meu amiguinho? Gabriel Sato. Aí, agora sim, agora a live tá bombando. Então, vamos lá. E a gente pode ir além. Por exemplo, eu vou falar aqui para vocês. Eu tenho uma poesia sobre um cara chamado Rudyard Kipling, que eu gosto muito. E eu sempre falo, de manhã eu lembro dela. Eu memorizei essa poesia. E essa ideia, entendeu? Quando a gente tem... Aquilo está sempre dentro da minha cabeça, aquela maneira de pensamento. E isso é o exercício. Eu chamo lá um encantamento. O que mais que tem essa ideia de encantar? Você vai ver daqui a pouco. Eu não falei de afirmação ainda. Eu falei só de leitura de máxima. Tá? Aí, a partir da leitura de máxima, a gente pode memorizar algumas coisas e transformá-las em afirmações. Colocar energia, emoção nelas, que impregna o que é a memória da gente. Mas a memória não é só das palavras. A memória, ela também é das emoções. A memória é do estado emocional que a gente quer estar, de alto recurso, de valor, do jeito que a gente quer estar. A melhor versão da gente, pelo menos naquele dia.
estado de altos recursos. Eu vou entrar nisso já na sequência. Então, eu vou falar aqui, ver se eu vou lembrar tudo aqui. Se és capaz de manter toda a tua calma quando todo mundo ao teu redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, sempre achar uma desculpa. Se és capaz de esperar, sem te desesperares, ou sendo enganado, mentir é mentiroso. Sendo odiado, sempre ao ódio, te esquivares e não parecer bom demais, nem pretensioso. Se és capaz de pensar, sem que é isso só te atires, de sonhar, sem fazer dos sonhos dos senhores, encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma esses dois impostores. Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste e as coisas que deste a vida estraçalhadas, e refazê-las com bem pouco que te reste. Se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto te ganhaste em toda a tua vida, e perder, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar o ponto de partida. Esforçar coração, nervos, músculos, tudo. A dar seja o que for que neles ainda exista, persistir assim quando exausto, com tudo. Resta a bondade em ti, quem lhe ordena. Persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes e entre reis não perder a naturalidade de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade, se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo valor e brilho, tua é a terra, em tudo que existe no mundo, que ainda é muito mais. És um homem, meu filho. Essa poesia do Rudyard Kipling, eu falo usando ela tanto quanto leitura de máxima, tem um efeito sobre isso, mas eu memorizei, então ela virou uma afirmação. É claro que não precisa ser grande, mas eu estou dizendo assim, o que é a gente praticar? A gente pode chegar num nível que a gente memoriza uma coisa grande, que tem um grande significado. E é isso que eu estou propondo, tá? Estou dando um exemplo de um outro nível. Em que nível eu posso chegar com isso? E como é que funciona? Entendeu? Como é que funciona? Até onde eu posso chegar? Como é que eu fico? Como é que eu começo a gerir as minhas emoções, o meu estado emocional, se eu praticar esses rotineiros direto? Vamos para frente, então. Eu falei na sequência, antes das afirmações, eu coloquei uma prática meditativa. Eu vou colocar aqui dica, tá? Pessoal, como o pessoal que veio no início, eu falei isso, vou repetir aqui. Atenção Plena, um livro chamado Atenção Plena, na Editora Sextante, se você botar lá, editorasextante.com.br/Atencal Plena, tudo junto, vai aparecer essa página. E eu vou dar, o link vai estar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tá beleza? Só do YouTube lá. Não está passando esse vídeo aqui ao vivo no YouTube. Eu passo depois para o YouTube o vídeo gravado. Ali tem o que são esses áudios? Eles são livres, são liberados para todo mundo, entendeu? Mas eu indico, compre o livro da editora, por favor. A editora ela quebra o galho de todo mundo, deixa livre, mas vamos lá, o livro é muito bom, tá? E são meditações guiadas que a gente escuta, isso, mindfulness. O que acontece? A gente pode olhar ali e se deixar guiar. Tem meditações que são mais simples, você só precisa deixar guiar, você já está praticando. Tá? Isso ajuda a gente em um nível muito profundo. O que meditar? Qual é a ideia de meditar? A gente está colocando na cabeça, como se a gente colocasse a mente sob controle. Olhar o seguinte, o que sou eu e o que são meus pensamentos. A gente se diferencia isso. Mas só que essa diferenciação ela é inefável. Eu preciso sentir ela na realidade. Senão eu começo a confundir o que é real e o que não é. O que é pensamento e o que não é. E a gente sai do mundo dos sonhos quando a gente acaba de acordar. Então é muito bom eu parar e ficar sereno de manhã. 10 minutos. Prestar atenção no meu corpo, por exemplo. Uma meditação muito simples do corpo, da respiração, é a primeira da lista. Eu acho que é a primeira da lista. Isso resolve já. Só fazer isso todo dia. Só fazer isso todo dia. Tá? É uma prática, então, da lista de rotineiros. Vamos lá, vou para a próxima, que é a ativação do estado emocional. Né? Ativação do estado emocional, tudo quanto é coach vai falar sobre isso. De lá. Ativação do estado emocional. Eu quero estar em estado de altos recursos. A gente na Febracis chama isso, ativação do estado de recursos. E tal. O que acontece? Tem gente que faz isso com uma bateria de... Funciona assim, olha só, coisa assim, você vê, ativar recursos. Entendeu? A gente pode ativar isso grosseiramente. Sair para correr de manhã, entendeu? Dar uma volta no quarteirão, depois tomar um chuveiro frio, fazer abdominal, flexão de braço, vai funcionar até certo nível. Só que não é necessário, não é necessário fazer isso, até porque tem gente que pode ter, a gente pode ter uma pessoa de idade,
tem uma limitação física para fazer. Pode ser até perigoso se a pessoa for cardíaca, vou correr, ou ficar fazendo força de manhã cedo. Tem gente que morre de morte súbita com isso. Não estou dizendo que não é para fazer, tem gente que jovem, que é atleta, vai se sentir melhor, faz, vai ser bom, é saudável. Isso não é necessário, tem mais do que isso. O que é que está por trás? Essa aqui é a sequência da coisa. Né? O importante é a gente imaginar a sensação de entusiasmo. Essa é a palavra, entusiasmo. Eu tenho que emular, deixa eu dar uma outra cena aqui, emular emocionalmente para mim um momento, eu posso voltar para esse momento e fisicamente me portar daquela forma, e ativar mesmo. Eu tenho que fazer um movimento físico, eu tenho que de esperança, entusiasmo e paixão pela vida. A gente teve momentos que a gente se sentiu entusiasmado, lembra desse momento? A gente pode escrever, inclusive, quais foram os momentos que eu me senti mais entusiasmado na vida? Eu faço essa pergunta para as pessoas, espero, quando ela está atendendo um a um. Coloca aí, pô, volta para esse momento agora. Putz, sabe aqui? Como é que você está sentindo? A pessoa estou me lembrando do sentimento. Essa lembrança, ainda executada com um movimento físico, parece bobeira, gente. É a coisa mais interessante, mas funciona. Parece besteira, mas funciona. Estou aqui praticamente citando o Paulo Vieira, ele fala isso no método CIS. Quando a gente faz um movimento e se coloca assim, dessa forma, a gente ativa aquela emoção, a gente ativa aquela sensação. Aí eu digo o seguinte, o que acontece? Eu não falei que tinha pesquisa por trás e que não vou simplesmente falar que tem que tomar cuidado quando as pessoas falam assim, pô, tem uma pesquisa por trás, mas que pesquisa é essa? Eu vou dar uma pesquisa. O livro é Presença, o Poder da Presença. Olha, eu estou com ele aqui. Peraí, eu peguei ele aqui porque eu tive a ideia. O livro é esse aqui, ó. Poder da Presença. Cadê? Deixa eu ver. Poder da Presença. Vou botar aqui, ó. Doutora Amy Cuddy, tá vendo? Amy Cuddy. Olha a Amy Cuddy aqui, ó. Poder da Presença. Essa é a pesquisadora. Eu vou botar o link desse livro, não do livro, mas do discurso dela no TED, da palestra dela do TED, uma palestra pequena, curta, e ela falando, qual é a questão aqui? É que a nossa postura, né? A nossa postura é muito engraçada, ela molda como a gente está se sentindo até certo ponto. Isso que é a parte interessante pra caramba disso. Né? Que você não esqueci nada que eu botei aqui na pauta, bastante coisa sobre isso. Ah, sim, tá. Entusiasmo, esperança, paixão, tá, beleza. O que acontece? Eu sou formado pela Febracis, sou Master Coach, Golden Belt lá pela Febracis. E o Paulo Vieira, ele gosta de usar o movimento de vitória. Ele coloca no livro dele Poder da Ação. Sou palestrante também, autorizado para fazer workshop disso. Né? Ele faz muito isso aqui. Ele pega assim, yes, sabe aquele grito de vitória? Como se fosse gol, yes, yes. A gente faz muito isso. Você faz 30 vezes, yes, yes, yes. Bota lá a cara de... fazer cara de Batman. Parece bobeira, muito engraçado. Yes, yes, yes. Depois ele faz a... Né? O que acontece? Eu estou emulando dentro de mim, eu estou com a cabeça naqueles momentos que eu me senti vitorioso, entusiasmado, com autoestima, autoconfiança, eu estou emulando aquilo para mim de manhã. Né? E depois ele fala como é que é o para liberar, ele fala vou entrar aqui em parte de neurofisiologia cerebral, não. Tá? Neurociência, não precisa entrar nisso aí para cuspir a autoridade, não precisa. Funciona, realmente funciona uma coisa no seu cérebro. O cérebro tem química dentro dele. A gente ativa, quer dizer o seguinte, quando eu estou sentindo aquela emoção, aqueles hormônios vão saindo dentro da cabeça. Catecolaminas, blá, 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 blá. Tudo bem? Aí a gente ativa a testosterona e tudo, entendeu? Então, o cara faz isso aqui. Yeah! Faz o Wolverine, ele fala do Wolverine, logo na sequência, 7 vezes. Acho isso tão interessante. Quem fizer o método CIS vai fazer isso direto, várias vezes. Principalmente no segundo dia, né, na sequência. Vamos ativar o estado de recurso. Tá com sono, o cara tá com sono, vai lá e ativa aquilo. Não tem um efeito assim igual de como é que chama? De um remédio, não é igual um álcool assim, mas tem uma influência. E você fazer isso na sequência, tipo, de 3 em 3 horas no dia, realmente dá uma diferença, só que você só percebe quando você olha para trás. Na hora, você acha que é normal, porque é muito natural, o teu corpo está fazendo aquilo. Então, a realidade para você é aquilo. Só que a realidade para você é aquilo, quando você olha e vê a média, você fala, putz, a minha média estava muito mais alta. Aí que tá, você tem que confiar nessa, quando eu digo para você, ciência, quando eu chego e falo assim, olha só, tem pesquisa, estou mostrando o livro, entendeu? Tem pesquisa, tá? Até certo ponto tem influência. Então, esse é o meu papo aqui para a galera. Quando eu digo que alguma coisa parece boba, mas funciona, e tem pesquisa, estou mostrando a pesquisa. Eu sugiro todo mundo, inclusive, isso. Na minha área, infelizmente, tem muita gente que
se outorga a autoridade com coisas assim que não eram para ser. E às vezes até atrapalha quem está procurando realmente desenvolvimento. Entendeu? Não é o caso aqui, por isso que eu estou fazendo desse jeito. Tá beleza? Eu não vou continuar aqui. Misturar isso com a prática meditativa. Assim, qual a ideia? Essa aqui que é a parte legal. Qual é o legal de eu fazer essa ativação, entendeu? Aqui, eu posso misturar com aquilo que eu estava falando da prática meditativa. Quando eu faço assim, né, eu pratiquei um 21 durante muitos anos, né, eu sou um praticante sênior, assim, de um faixa preta de terceiro dan, digamos assim, ela não tem faixa, digamos assim. Então, eu tenho uma prática meditativa que a gente chama de cimental, uma forma física, a gente faz um movimento assim, e aquilo ali tem esse efeito para mim. Aquilo tem, o que eu estou empregando ali? Postura, ativação dentro do próprio exercício meditativo. Tá entendendo? Eu posso assumir uma postura e estar começando a ativar e terminar um processo meditativo usando esses conceitos de que o meu corpo físico, a comunicação que eu posso... Aquela comunicação infraverbal que a gente faz para as outras pessoas, ela faz efeito sobre a gente. É isso que é a pesquisa da Amy, da doutora Amy. E se eu meditar colocando isso aqui dentro, na minha postura, considerando uma postura de confiança, se eu fizer isso dentro da minha prática todos os dias, olha só como é que as coisas se conectam e a gente vai subindo de nível dentro das próprias práticas. Não são só coisas repetitivas, realmente tem meta para o próximo nível. E envolve muito memorizar, jogar coisas na memória. Tá? Então vamos lá. Rotina de afirmações. Eu não cheguei nem na afirmação, né? Não falei nem das afirmações ainda. Eu botei aqui a ideia de chamar afirmação de encantamento, como eu falei do Tony Robbins, que ele chama isso, né? O que mais? Deixa eu ver aqui. Você não falando comigo? Não, tudo bem. Como eu disse antes, né, a afirmação, quando a gente coloca essa emoção, essa energia, eu falei da poesia do Rudyard Kipling, não foi? Então, a questão é, quando a gente vai de manhã cedo na frente do espelho, você tem que falar. Primeira vez que você vai fazer aquilo na frente do espelho, ficar falando umas frases malucas, a sensação é que a gente está fazendo a coisa mais boba do mundo. Isso não vai funcionar, não. A sensação é essa. Parece a coisa mais besteira que tem, né? O que acontece? Depois que a gente começa a fazer isso consistentemente, acontece esse efeito que eu disse. A gente vai impregnando a memória, mais do que com a frase. A gente vai... Essa aqui é a parte, né? A gente vai impregnando a memória com o sentimento. A gente começa a viver o dia a dia com aquela emoção como sendo muito presente. Tudo desperta aquela emoção, a gente acostuma a estar entusiasmado. A gente meio que emula isso sempre. Quando se treina a ter aquela emoção o tempo todo, a gente começa a meio que vestir a camisa da versão nossa entusiasmada com vontade. Ela começa a estar presente o tempo todo. Você começa a dormir e acordar aquela pessoa. Muito mais fácil. Você deixa de esquecer. Deixa de esquecer. Isso que é mais interessante. Isso mesmo. Você deixa de esquecer isso no dia a dia. Quando o calo aperta, quando alguém grita com você. Entendeu? Você está começando a conectar com o que eu falei, né? Assim, o pessoal que está acompanhando desde o início. Quando eu falei a citação da meditação, das meditações do Marcos Aurelius, quando eu falei aquilo, você vai notar com isso. Então, no meu dia, eu vou encontrar pessoas que vão ser grosseiras, vão agir, vão me tratar mal, vão fazer coisas coisas ruins. Eu vou ter que lidar com elas. A questão é, se eu tiver com esse estado, quanto que eu não vou estar preparado para lidar com essas situações? Entendeu? Então vamos lá. E o que é esse efeito, né? O que é esse efeito de impregnar a cabeça? Eu vou citar um outro cara, que também vou botar no link, o link está separado também, depois eu vou colocar na descrição, que é o Shanako, do livro Jeito Harvard de Ser Feliz, inclusive esse livro que eu vou botar na citação, pesquisa também, pesquisador, Harvard, aí, que é o efeito Tetris. É um dos capítulos desse livro dele, efeito Tetris. Como é que funciona? Como é que funciona o efeito Tetris?
Ele, sabe, do pessoal que for ler o livro dele, ele vai contar uma história seguinte: pô, um cara ficou jogando Tetris o dia inteiro. Ali, ele sai na rua, logo depois que para, ele começa a ver os blocos. Tudo na frente dele é bloco. Ele vê como é que aquele carro encaixa naquela vaga. Será que cabe? Será que não cabe? O que encaixa e tal? Porque a cabeça fica impregnada naquilo. Esse efeito Tetris. Ele conta, inclusive, que ele viveu isso, que ele foi jogando GTA, pessoa que joga na Death Auto aí no videogame moderno, aí, no PlayStation e tal. O que acontece? O cara pega e fica jogando aquilo ali. Quando ele sai de manhã, com a noite toda jogando, quando ele acorda, ele sai de manhã para ir para casa, sei lá, estava na casa de um amigo, ele vai na direção de um carro no piloto automático e meio que para na hora que ele vai quebrar a janela para soltar o carro, roubar o carro, sai dirigindo tranquilamente. Isso faz parte do jogo, sabe? Mas ele para, ele não faz nada com calma. Mas ele se fala, caramba, meu cérebro está jogando GTA ainda. Isso é o efeito Tetris. E se a gente criar um efeito Tetris, a questão minha é essa. E se a gente criar esse efeito, né? Imagina se a gente usar essa característica da mente da gente para ficar implantando afirmações positivas saudáveis. Imagina isso, impregnar todos os dias. E consistentemente, essa é a questão. Consistentemente. O que será que acontece? Já pensou? E se a gente fizer isso para ajudar a gente a mudar o comportamento justamente sobre os nossos pontos fracos? Já pensou nisso? Você fala, putz, eu sou inseguro. Você está afirmando, você começa a afirmar, por exemplo, características eu sou legal, características positivas eu sou. Eu sou inteligente, eu sou honrado, eu sou cara, blá, blá, blá. Começa a falar isso. Você fala sobre gratidão. Gratidão, ela elimina o medo. Muito interessante. Você não consegue sentir medo e ser grato, porque o processo mental é o mesmo. Então, você não consegue sentir gratidão e medo pela mesma coisa. Então, quando você olha e procura um motivo de gratidão por alguma coisa, que às vezes está te desafiando, está te deixando com medo, por exemplo, putz, isso aqui é um desafio para mim. Estou grato porque isso está me fazendo crescer. Quanto mais você conseguir emular essa emoção dentro de você, mais você olha aquele desafio como não uma coisa, uma ameaça que vai fazer você congelar ou fugir, mas uma coisa para você ir em direção. Uma coisa que você vai fazer, apesar do medo de fato. Tem medo que aconteça? Tem, mas eu vou conseguir superar isso. E aí, olha o truque, como é que tá. Onde é que tá a afirmação? Entendeu? São afirmações. Aí, eu estou falando 2 dicas aqui já da Febracist, onde termina essa parte, né? Sugestão que eu vou dar sobre isso aqui, né? São características eu sou, você pode escrever aí, na Febracist a gente fala, escreve aí 30 características eu sou e lê todos os dias. É uma afirmação. Escreve aí 40 motivos de gratidão e lê todos os dias na frente do espelho, renova uma vez por semana essas coisas. É simples. Mas também tem um livrinho, esse que eu achei que tem que colocar aqui, inclusive, que é o livrinho, eu só conheço ele em inglês, é o livro, né? What to Say When You Talk to Yourself. O que você diz quando você fala com você mesmo. Ele tem afirmações para cada tipo de coisa dentro da psicologia da gente. O cara é psicólogo, PhD, sabe? Aí ele manja. Vem cá, você está com problema com isso? Aí você pega aquelas afirmações e coloca. Imagina, eu pego, coloco aquilo na frente do espelho e começa a fazer esse efeito Tetris, todo dia consistentemente, começa a memorizar a emoção, as palavras, começa a falar com entusiasmo. Eu consigo até ficar dentro do carro, parado no sinal, imaginando aquilo que eu já memorizei, e aquela emoção está comigo, e aquela coisa vai ficando consistente. Imagina como é que funciona. E aí? Né? Vamos lá para frente aqui. A pergunta é, né, qual é a qualidade da minha experiência? Qual a qualidade da nossa experiência quando a gente faz isso? Tá? O cara está perguntando, peraí, deixa eu ver aqui, ó. PNL, Programação Neurolinguística. Também. Eu não vou dizer que isso é programação neurolinguística, isso é psicologia, cara. O pessoal de psicologia vai ficar aborrecido se eu disser que é PNL só. Quem vai fazer prática de PNL, claro que vai fazer afirmação. Isso faz parte da PNL, entendeu? Mas não vou dizer que é PNL, vou dizer que é psicologia. Estudo de psicologia é isso. São técnicas ali, o pessoal de área de cognitivo comportamental. Eu acho que é cognitivo comportamental. Não sou psicólogo, prefiro dizer eu acho aqui. Só uma opinião, só um achismo meu aqui. É por aí. Mas com certeza você encontra isso em PNL. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida mais aqui. O cara falou aqui. Passou muito rápido aqui para mim. Então vamos lá. Eu preciso colocar então what to say when you talk to yourself aqui na lista depois. Tá? E agora eu vou falar dos rotineiros livres. Rotineiros livres. Registre seus ganhos e leia-os semanalmente. Isso eu faço com todos os meus coaches.
todo mundo trabalha, é necessário, é quase que um pré-coaching, tá entendendo? Uma das coisas de pré-coaching são esses exercícios. Eu preciso que a pessoa se acostume a se desenvolver, a cuidar dela mesma. Se você pegar, acordar de manhã e começar a fazer essas pequenas coisinhas que eu estou te dizendo aqui, você já começou a cuidar de você mesmo no nível que você talvez não esteja acostumado a fazer. O que pode mudar com isso? Olha só. Quantas coisas estão mudando? É um foco em você. Tá? Opa, chegou aqui, Renato. Beleza. Vamos lá. Então, cada exercíciozinho desse é um foco na gente mesmo. Beleza. Qual é esse rotineiro livre que eu digo registro e ganho? Ele tem um efeito tanto de prática pessoal, que ele vai melhorar nosso estado de espírito, claro, porque a gente começa a olhar, assim, qual é o segredo para você ficar, para você se sentir com ansiedade, entendeu? Ficar desesperado. Você olha para o futuro, entendeu? E vê o que falta você fazer. Você vai se sentir a pior pessoa do mundo. O segredo é esse. Você olha para, nossa, tem tanta coisa que eu não fiz na vida que eu poderia fazer, nossa, caramba, não é suficiente, eu não sou a pessoa suficiente, eu não fiz tudo. Isso é o segredo para se sentir mal. Quando você olha para 6 meses atrás e vê o que você fez, você fala, caramba, olha só quanta coisa eu fiz. Você se sente bem, não é verdade? Pega essa lógica meio assim, simplista e joga para... Eu começo a anotar no final do dia tudo que eu fiz hoje, de que foi importante para mim. Então, você, tudo bem, não é questão só de trabalho, coisas que você arrumei a cama, fiz o almoço, coisas práticas também, ou coisas, né, profissionais, eu liguei para 50 clientes, tudo bem, vai colocar todas essas coisas sim, são importantes para você, coloca. Registrei, eu fiz isso hoje. Mas são as coisas que fazem sentido para você. Você visitou, ligou para um amigo, visitou a mãe, visitou a avó, tá entendendo? Essas coisas fazem sentido, porque são áreas da vida diferentes. Nem tudo é área profissional, entendeu? E essas coisas são. Então, como é que eu investi meu tempo no dia? Eu pego no final do dia e escrevo. Eu quero saber como é que está programado no piloto automático. Eu descubro como. Como é que eu descubro como é que está programado? Eu anoto. O que eu fiz hoje? No final do dia, eu vou lembrar. Acordei de manhã, fiz o exercício rotineiro que o Carlos lá falou na live. Não fiz. Fiz. Ah, fiz o tal, mas não fiz a meditação. Geralmente o pessoal deixa para depois a meditação. Isso é mais comum. Mas, ó, grande desafio para todo mundo aí. Meditar faz muita diferença. Só faz efeito depois de um tempo. Então, começa ontem. Tá bom? Então, vamos lá. Fiz isso hoje. Ah, eu liguei para fulano, botei no final do dia eu coloco. E registro isso todos os dias, 7 dias por semana. No final da semana eu leio do que eu fiz. Fazer isso consistentemente, qual é a sensação que você tem? Primeiramente, vou me sentir bem. Primeiro aspecto. Eu vou olhar para tudo aquilo que eu faço. Só que é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque quando você olha para tudo que você fez, você tem uma consciência prática de como é que você está usando o seu tempo. Aí começa a ser estratégico, sabe? Começa a ser estratégico. Peraí, como eu estou usando o meu tempo? Eu podia fazer muito mais do que isso. Então você começa a ter ideias. Pô, se eu pegar, eu faço a pergunta para mim, se eu pegar 20% do meu piloto automático e assumir o controle manual agora, tomar uma decisão agora pré, tá entendendo? Pegar 20% desse piloto automático e começar a tomar uma decisão, olha, semana que vem, ao invés de deixar o piloto automático, eu vou começar a fazer um rotineiro do carro, por exemplo. Fazer um exercício desse sempre. Vou começar todo dia a fazer isso, até eu me acostumar. E aí? Só 20%. Quanto que a tua vida muda? Você está no controle dela, a sensação de como é que a gente pode, de repente, ter essa sensação. Olha só, eu tenho consciência de que eu posso controlar esse piloto automático. Você assume essa consciência e quando você toma essa decisão, você assume uma responsabilidade. E aí a tua vida mudou naquela hora. Isso que é interessante. Quando a gente toma uma decisão, a vida muda. Olha só. Então tem muita gente que está lá deprimido e tal, não sei o que. Eu não estou falando de patológico, não. Estou falando na parte de comportamento. Tá triste, tá num luto, e fica girando na cabeça aquela sensação do Crazy 8 lá, de ansiedade, de depressão. Tô triste, não sirvo para nada, não faço nada, não tenho controle sobre a minha vida e tal. Quando eu chego e faço essa pequena mudança, olha só o que acontece. Vou mudar 20%. Caramba, eu olho para minha semana, comecei a registrar, notei que eu estou monitorando a minha vida e que eu tenho poder para fazer modificações. E eu só vou fazer uma pequena, não mudei tudo não, só mudei 20%. 10%, não precisa 20% não. Caramba, agora eu tenho a sensação de que eu tenho controle da minha vida. Putz, como que eu fico feliz do nada? Eu saio do Crazy 8, da depressão e ansiedade.
num estalo de dedo. Não estou falando de patologia psicológica, tá? Estou falando só de comportamento. Não sei se tem psicólogo que vai ver isso depois, tá? E é uma coisa bem óbvia que eu estou falando, no sentido que não precisa muita profundidade. Todo mundo entende isso, não é? Olha como é que é isso. E quantas vezes a gente está me ouvindo aqui que não passou por esse tipo de coisa. Então, último exercício. Registrar ganhos semanalmente. A gente chama de registrar ganhos semanalmente, diariamente, e ler eles no fim da semana. Toda semana, daqui para frente, o resto da sua vida. Hábito no final do dia fazer isso. Né? Notou que eu falei 5 exercícios matinais, tá? Já vou te responder, Júnior. Tranquilo. 5 exercícios matinais, e o último exercício é um exercício que não é matinal, ele é para fazer de noite, né, com um registro, assim. Claro que se você perder o registro em um dia, você pode lembrar do dia anterior. Eu perdi, esqueci, no início as pessoas fazem isso. Ah, dei uma esquecida aqui, fui lá ver o Jogo do Brasil, fui lá beber com os amigos, fui dormir, esqueci de fazer. No dia seguinte você lembra, anota. No final da semana você vai ler, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. O Júnior Mendes aqui, Júnior 77 Mendes. Boa noite, Carlos. O que você diria para ajudar a vencer a procrastinação? No momento, inclusive, é da gente de abrir justamente para isso, para perguntas. O que eu faço para ajudar a vencer a procrastinação? Então, o que leva a gente a procrastinar? Né? O que leva a gente a procrastinar? A gente está numa zona de conforto, tem medo de sair dessa zona de conforto, quanto vai ser desconfortável? Não sei, eu quero ficar ali. Opa, Ana Silva, tudo bem, amigo? Eu quero ficar naquela zona de conforto, sabe? E eu tenho medo de alguma coisa que possa acontecer com a mudança ali do desafio em si, e às vezes até do sucesso. Não vou entrar em detalhes muitos, assim, porque procrastinação é um tema que vai muito distante. O que eu quero fazer aqui agora sobre procrastinação, como é que eu levo esses exercícios a me ajudar com essa vontade que eu tenho de fugir da dor, de ficar no meu conforto e não fazer aquilo que é necessário para obter o que eu quero. Eu acredito que eu quero. Eu preciso acreditar mais no propósito daquilo que eu quero. Aquilo tem que ser, eu tenho que ver aquilo na minha frente, tenho que visualizar a importância daquilo. Com esses exercícios, eu começo a acostumar a minha mente, a minha cabeça, a visualizar isso. Sabe? Você já parou a pensar, não sei se você, Júnior, você joga futebol, joga uma pelada. Você gosta de algum esporte. Gosta de jogar a bola, assim. Se o pessoal chega, marca um futebol, caramba, de manhã cedo, no domingo, 7 horas da manhã, num campo lisinho, gramado. Convida um jogador desse aí para jogar com os amigos lá. Pega o Neymar e fala, vai jogar o Neymar aqui hoje, né? Vai confraternizar com a galera, vai pro churrasco depois, entendeu? Você adora jogar um futebol, ele vai estar no teu time. Te garanto, meu amigo, que você pode estar doente, de ressaca, no dia que você vai acordar, 4h30 da manhã, ansioso para ir jogar bola com o Neymar naquele campo lá. Não existe procrastinação nesse caso, né? Se você vai pensar. Para quem gosta de bola, por exemplo. Quando a gente está muito à vontade de fazer alguma coisa, e olha só, futebol você acordou cedo, botei você aqui na minha historinha com dor de cabeça, de ressaca, às vezes até um pouco doente, gripado, né? E vai lá para tomar pancada, pagar para jogar, porque tem que pagar o campo, geralmente, hoje em dia, né? A gente paga o campo para jogar. Você se machuca, às vezes discute com os amigos, entendeu? Vai ficar todo suado, sujo, mas você vai lá com o maior carinho, com a maior paixão. Dá para pensar nisso? Onde é que está a procrastinação aí? Como é que eu levo isso? O que acontece aqui que não acontece lá? Essa é a pergunta para você. É isso que o coach faz. Então, quando eu falo isso, o que você está procrastinando? Tá entendendo? Qual é o motivo que você tem para não fazer aquilo? Para permanecer onde você está, para não mudar? O que você ganha em ficar parado ali? A gente tem uma ferramenta que a gente faz muitas essas perguntas, perdas e ganhos. Tá ali. Então você tem que tomar consciência do que você está ganhando em ficar parado sem fazer nada. Tá? E depois, quais são os motivos que você tem que vão te impulsionar para aquilo que você quer. Quando você toma consciência disso aí, você decide fazer apesar do teu desconforto. E aí você começa a ir na direção. E você sempre pode emular, putz, como é que vai ser? Olha a afirmação. Lembra que eu falei da afirmação, do estado de recurso? E você pode fazer isso para o futuro. Então, peraí, se eu criar isso na minha vida, então eu estou imaginando eu no futebol, tá entendendo?
Quando você, no dia anterior, o que você estava fazendo? Amanhã vai ter o jogo com o Neymar, ter o jogo de futebol com a pelada maravilhosa. Você já está visualizando você mesmo como é que vai ser a emoção positiva que você quer sentir naquele dia seguinte. Isso faz você pular da cama. Agora, o que impede você de fazer isso com as coisas que você acha importantes? Ah, mas eu não tenho certeza. Então, eu não tenho certeza, Carlos. Então, pergunta para você mesmo. O que eu ganho com isso? E o que eu perco com isso? Na verdade, melhor do que isso, né? O que eu ganho em não fazer nada? E o que eu perco em fazer alguma coisa? São perguntas diferentes. O que eu ganho? Eu não tenho e passo a ter. Olha isso. O que eu não tenho e passo a ter se eu ficar parado no meu conforto, não fazer nada? Entendeu? O que eu não tenho e passo a ter, mas eu não quero? Olha só. Eu tenho, mas eu não quero ganhar. Né? O que quer dizer o seguinte, eu perco. Quais são as perdas que eu tenho se eu ficar parado? Né? O que mais? Aí eu começo a pensar positivamente também. E o que eu ganho se eu conseguir? Né? E o que eu tenho que eu vou continuar mantendo? Se eu me mexer. Eu deixo de perder. Eu começo a fazer essas perguntas, eu tenho essa consciência, eu paro de procrastinar. Tudo bem? É uma questão de autoconhecimento, foco, projeto de vida, certo? Legal, legal. Entendeu? O que eu dou a dica? Eu dou a dica desses exercícios que eu falei. Eu não sei que momento você chegou aqui, né? Você pegou todos os outros, mas depois a gravação vai estar lá no YouTube, beleza? Então, esses exercícios, eles dão eles dão um impulso para isso aí. Todos eles estão interligados. E é engraçado, o exercício não é igual às vezes de escola que termina, não. Realmente é uma prática de performance. Então quer dizer o seguinte, você fica melhor, você aumenta a tua habilidade, você faz coisas impressionantes que você nem imagina que era capaz. Eu dei uma ideia aqui, não falei que tem tanto assim, uma coisa que dá trabalho, que é memorizar, por exemplo, a poesia ser. Isso foi a minha prática, pessoal. Então, quer dizer, você vê como é que a gente pode chegar a um nível diferente. Estou mostrando um exemplo de alguém que chegou e começou a praticar com repetições no papel, lendo, e depois falou, pô, eu gosto dessa poesia aqui para me afirmar. Eu vou ler ela todo dia. Daqui a pouco eu decorei ela. Daqui a pouco eu estou falando ela sozinho. Falei aqui para a galera. Certo? Qual é o efeito disso? Imagina. Né? Então, deixa eu ver aqui, são 21 e 27. Já vai acabar aqui a live. Aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Ah, meu Deus, tudo bem. O que acontece? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar depois o vídeo pro YouTube. Tá bom? O vídeo vai ficar disponível lá no YouTube. E eu vou colocar lá os links, as coisas dos livros, as citações, tudo que tiver ali, tá em texto, depois eu vou passar. Vai estar na descrição na descrição do vídeo no YouTube, no canal. Tá bom? Gente, se vocês puderem, toda quarta-feira, 8h30, entendeu? O programa do Carlos, estou adorando isso aqui, ó, 2 minutos aqui para acabar aqui no Instagram, tá? Toda quarta-feira, 8h30, estou aqui. Chama a gente para cá, tá bom? Para a gente poder bater papo. Eu quero fazer uma live aberta com as pessoas fazendo pergunta, igual a gente fez aqui no final. Estou botando 15 minutos no final, mas eu gostaria que fosse até mais tempo. Quem sabe fazer uma live inteira só com a galera perguntando, a gente trocando ideia. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês aí, pela audiência, tá? Pelo carinho de todo mundo. E a gente se vê, então, na quarta-feira que vem. Forte abraço aí, galera.